No coração do Recife, entre prédios e carros, ainda é possível respirar fundo e sentir o verde. Nas florestas urbanas, o ar ganha leveza, e é na vegetação, silenciosa mas viva, que encontramos os nossos melhores filtros naturais. A Universidade Federal Rural de Pernambuco, no bairro de Dois Irmãos, é uma ilha verde no meio urbano. Localizada ao lado do Parque Estadual de Dois Irmãos, ela abriga remanescentes de Mata Atlântica e uma diversidade de espécies que ajudam a purificar o ar. As árvores funcionam como verdadeiros pulmões urbanos. Capturam gases poluentes, absorvem dióxido de carbono e liberam oxigênio. Além disso, reduzem a temperatura e a umidade do ar, controlam enchentes e abrigam vida. A vegetação urbana não é só uma questão de estética, mas de infraestrutura ecológica. Aqui na Rural, a gente sente isso na pele. Basta atravessar o campus para perceber a diferença da qualidade do ar e no microclima proporcionado pela vegetação. Na cidade, o ar muitas vezes chega denso, impuro, acelerado. Mas onde há vegetação, o ritmo muda. O verde desacelera o tempo e purifica o ar que respiramos. Árvores também são encontros. São sombra, abrigo, educação ao ar livre. Nos espaços verdes, cultivamos mais que oxigênio. Cultivamos cuidado. Respirar deveria ser mais simples, mas em tempos de crise climática, cada árvore se torna essencial. Cuidar do verde urbano é cuidar da saúde coletiva. No Recife e em todo lugar, precisamos plantar futuro agora. Para entender melhor como as florestas e vegetações ajudam a purificar o ar que respiramos, conversamos com um especialista. Ele explica como as áreas verdes urbanas atuam no processo de filtragem de poluentes, melhorando a qualidade do nosso ar e mostrando o porquê cuidar do verde é essencial para a nossa saúde. Estou aqui hoje com o professor Flávio Manuel, que é docente da UFAL, Universidade Federal de Alagoas. Olá pessoal, eu sou o Flávio Manuel Rodrigues, eu sou biólogo, sou mestre em ecologia, doutor em ciências fisiológicas. Estou há 13 anos na docência trabalhando com temas relacionados à poluição ambiental, onde também dou aula dessas temáticas. Como as florestas atuam na purificação do ar em nível local e global? Bom, as áreas verdes de maneira geral, áreas florestadas, reflorestadas, elas vão atuar por diferentes mecanismos, né? Desde um mecanismo mais simples de remoção física desses poluentes e gases, né? Os poluentes particulados ou gases, né? A captura, por exemplo, de CO2. Quando a gente fala de mudanças climáticas, isso é bastante importante, né? Porque a redução desses níveis de CO2 em nível local e global são importantes, mas também a gente pode ter outros benefícios ainda que indiretos, né? Por exemplo, a criação de um microclima dentro de uma área florestal, dentro de uma área com menor luminosidade, favorece, por exemplo, a não formação de alguns poluentes que dependem da presença da luz solar, como, por exemplo, o ozônio. Além disso, cria um ambiente mais agradável, né, com menores variações de temperatura que vão favorecer aí essa questão de criar um microclima confortável, né? Então, de maneira local isso é possível, de maneira global, né, o próprio sequestro de carbono, redução dos níveis de metano, gás metano, por exemplo, também, né, que é importante no caso das mudanças climáticas, porque uma floresta, uma área vegetada, ela vai ter uma menor compactação do solo, menor erosão do solo, e isso diminui os níveis de metano, e que são dois poluentes que são importantes aí para as mudanças climáticas globais. E isso tem impacto também na questão da temperatura? Sim, sim. Então vem sempre associado, né? Normalmente vem associado aí tanto a redução dos níveis de poluentes, essa redução pode ser direta. Existem vários mecanismos de remoção diferentes para cada um dos tipos de poluentes e também, obviamente, a redução aí de temperatura que vai criar um microclima mais agradável, né? Mais confortável. Existem tipos de vegetação que são mais eficazes nesse processo, tanto de filtragem quanto de remoção de poluentes. Sim, existem. Claro que
todo tipo de vegetação vai ser de alguma maneira benéfico, mas dependendo do tipo de poluente que você tem, uma ou outro tipo de vegetação vai favorecer. Por exemplo, se eu tenho particulados muito finos como poluentes, por exemplo, plantas que têm cera, eles conseguem absorver, né, se ligar mais facilmente a esse tipo de poluente, fazendo a remoção aí do ambiente. Se você fala, por exemplo, de poluentes, alguns poluentes gasosos, plantas que têm muitos estômatos, por exemplo, conseguem absorver ozônio, outros gases poluentes. Por exemplo, se a gente está falando de CO2, né, de remoção de CO2, plantas que têm maiores taxas fotossintéticas conseguem fazer aí uma assimilação. A área foliar também, plantas que têm maior área foliar, também aí são mais úteis para tirar poluentes de maneira geral. De que forma a vegetação urbana pode mitigar esses efeitos causados pela poluição na atmosfera, na Bom, parte das cidades? a gente tem que discutir bastante esse tema, porque as cidades, o planejamento urbano, o planejamento do território, utilizando e ampliando os espaços verdes são muito importantes, né? Como a gente falou anteriormente dos benefícios, né? Inclusive de remoção, de filtragem, de criação de microclimas mais confortáveis, termicamente falando, mas em todos os tipos de conforto. O estímulo à criação dessas áreas verdes e ampliação dessas áreas verdes é fundamental. Existem vários estudos que mostram que a prática de atividade física, a convivência em espaços onde tem maior nível de arborização, maior quantidade de áreas verdes, é muito mais benéfico, traz muito mais benefícios à saúde e benefícios ambientais também do que quando você faz, por exemplo, a prática de atividade física em um ambiente com pouca vegetação, com maiores níveis de poluição. A gente tem que pensar, a gente tem que se preocupar tanto na manutenção e na ampliação de áreas verdes nativas ou secundárias, mas também o estímulo a essa criação a ampliação do verde urbano também, porque a gente sabe que boa parte da população mundial, brasileira e local vivem em áreas urbanas, né? Esse é o contexto que a gente tem, né? A maior parte da população vivendo em áreas urbanas, a gente não tem esse contato do verde diário de uma área rural ou de uma área florestal. Então a gente precisa levar esses benefícios para dentro do ambiente urbano. Então, no caso, além de uma questão de diminuição dos impactos, é uma questão também de qualidade de vida, né? Sim, quando a gente fala de poluição, a gente fala de urbanização, a gente está falando também de piora de bem-estar, né? Bem-estar, qualidade de vida. Então são reflexos na saúde física, saúde mental e também bem-estar, qualidade de vida, deixando as pessoas melhores de uma maneira geral, né? Como os projetos de reflorestamento e restauração ecológica ajudam a melhorar a qualidade do ar? E qual parte desse processo também é a que mais surte efeito? Bom, o reflorestamento de maneira geral vai ampliar aí a área de áreas verdes, né? A área total aí de florestas e de outros tipos de vegetação, o que vai culminar então nessa série de benefícios que são decorrentes da presença aí de vegetação mitigando os impactos da poluição do ar. Então, obviamente, isso quanto mais reflorestar, mais vai ter de benefícios. Enfim, eu acho que todas as etapas elas são importantes dentro desse processo, né? Porque se alguma etapa ela é feita de maneira incorreta ou você tem algum desvio nesse meio do caminho, a gente tem aí uma não efetividade dentro do processo total, né? Então acho que todas as etapas são importantes, né? E ver lá o produto final, obviamente, e a continuidade disso é super importante. Então chegar lá no fim e fazer a manutenção desse sistema e, se possível, também a ampliação, né? Porque a maior parte dos estudos científicos convergem para a mesma direção, né? Desses benefícios que a gente tem da redução da poluição do ar e todos os fatores que estão associados aí. Além do CO2, quais são os outros poluentes, os agentes nocivos, que a vegetação consegue remover, consegue absorver da atmosfera? Bom, o CO2 é um poluente bem comentado ultimamente em função de ser um gás de efeito estufa, né? Está relacionado aí com as mudanças climáticas, né? Esse incremento de CO2 na atmosfera causa aí esses eventos de mudanças climáticas que vem culminando aí em eventos climáticos extremos, secas severas, cheias, enchentes severas, enfim, outros fenômenos climáticos, queimadas, por exemplo, né? Então,
De fato, o CO2, o controle da emissão de CO2, que está muito relacionado com a captura, né, que não é feita somente por espécies vegetais terrestres, né, grande parte, na verdade, dessa captura de CO2, ela é suportada aí por seres fotossintetizantes do ambiente aquático também, né, então é uma conjuntura, uma associação entre os seres fotossintetizantes do ambiente terrestre e do ambiente aquático. Mas, como eu falei para vocês anteriormente, por exemplo, o próprio metano, que é um outro gás de efeito estufa, já se sabe que, na verdade, solos que são mais empobrecidos, solos que são mais erodidos, solos que são mais compactados, têm uma liberação de gás metano maior do que solos que são mais saudáveis, né? Então, por exemplo, numa área vegetada ou revegetada, existe essa possibilidade da redução dos níveis de metano. Mas outros poluentes atmosféricos mais clássicos também podem ser retirados, removidos de alguma forma da atmosfera, por exemplo, os gases, né? Quando eu falei, por exemplo, de plantas que conseguem absorver não somente o CO2, mas outros gases como o próprio ozônio, os óxidos de nitrogênio, eles podem ser capturados também aí em alguma proporção. E por fim também parte desses poluentes atmosféricos eles são particulados, eles são o que a gente chama de material particulado fino ou ultrafino. São partículas que têm dimensões muito pequenas que estão dispersas no ambiente, no ar, e que em algum momento são depositadas, né? Mais rápido ou mais lentamente. Mas essas partículas também elas podem ser depositadas, né, sobre a superfície vegetal, sobre uma área vegetal e serem removidas então do ambiente, né, criando essa redução da poluição do ar. Então, os benefícios eles vão desde poluentes que estão relacionados com as mudanças climáticas, né, os gases chamados gases de efeito estufa, quanto outros poluentes gasosos e também poluentes particulados. Então, tem benefícios de amplo espectro, assim.